Eu vou fazer uma outra coisa agora aqui, que eu acho que é super interessante, que eu vou pegar o cenário macro do Itaú e eu vou fazer o seguinte: considere o cenário macro como o portfólio reagiria e onde eu sofreria mais. O que eu vou fazer? Então, esse cenário macro Brasil aqui é o cenário do Itaú. Deixa eu até achar ele aqui, abrir para vocês verem. E basicamente ele está, enfim, né, dando as projeções aí para 2026, falando um pouquinho da atividade, câmbio, inflação, fiscal, né? Aí um cenário macro bem padrão, tá? E aí eu subi ele aqui e estou falando, ó, considerando esse cenário macro anexo, né? Qual que é o portfólio reagiria, onde eu sofreria mais. Então ele vai ler o cenário macro que eu subi, ele vai olhar, obviamente, as exposições de risco no meu portfólio, tá com uma resposta. Acho que a pergunta, esse relatório está um bom framework para fazer um stress test. Eu vou cruzar cada projeção macro com as posições do seu portfólio. Então ele está pegando aqui, né, a exposição principal, cenário base Itaú versus portfólio, né? Então tem um corte de Selic aqui. E aí aqui, ó, que é interessante, eu já falo, positivo para NTNB, é muito positivo para B45 que tem um duration maior, relativamente negativo para a LFT, mas quanto o juro cai ali, os outros têm certo mesmo, porque é um fundo quantitativo, e moderadamente positivo aqui para Itaú. Aí fala um pouco do câmbio, e aí como, né, a gente viu anteriormente, a gente tem uma exposição cambial aí, né, então é levemente positivo aqui para essas posições. Inflação, essa inflação do Itaú, né, ela é meio que mista para essa NTNB, o fiscal, né, e aí ele começa, obviamente, que a deterioração fiscal pega também, né, principalmente nos bonds aí de inflação mais longos. Ele está falando até um pouco aqui da gravidade disso. Está falando do ano eleitoral, né, então o prêmio de risco ele é historicamente elevado em ano eleitoral. E aí ele mostra aqui o mapa de vulnerabilidade desse portfólio nesse cenário macro aqui que eu subi. O cenário corte de Selic, o fiscal deteriorando, o real apreciando, inflação e crise de confiança, né? E aí ele fala onde que eu sofreria mais, que é aí nas NTNBs, com duration maior, depois na 2035, a exposição cambial concentrada. Está falando o que implica para a ação, né? Ou seja, se a gente acredita nesse cenário base, o portfólio está, que é o corte Selic ordenado, um fiscal contido nos limites projetados, né? O portfólio está razoavelmente bem posicionado e aí ele mostra aqui, né, que as NTNBs se beneficiariam, acho que nesse cenário base. A exposição cambial protege, né, da cauda, caso a gente tenha algum problema. A NTNB 2045 é a posição mais vulnerável, obviamente, que realmente é um dos maiores riscos do portfólio, que é o duration mais longo. E aí fala que, eventualmente, se eu quiser reduzir o risco nesse cenário, algumas coisas, né, que eu preciso fazer, né? Então, obviamente que você pode ir atrás aí, né, dos cenários que você considera mais prováveis, né? Você pode até escrever o seu cenário, cruzar isso aí com o portfólio, né, para ver como que, enfim, isso impactaria, como que impactaria, né, o teu portfólio.